E aí, como ele era idoso e tal, então perdoaram nesta parte. Mas ele morreu 2 anos depois, na prisão. Procuradora Luísa, o seu colega de Ministério Público, Igor, Sim. Deixou muita gente em dúvida, porque ele tem a favor dele, ele teria matado a mulher dele grávida, de 8 meses, aí perto de São Paulo, Atibaia, acho que foi Atibaia. Exato. Ele tem a favor dele o testemunho dos pais da mulher dele que ele teria assassinado. E tem a favor dele também dúvidas sobre o laudo de DNA. Eu já vi artigos extensos mostrando que o laudo pode estar errado. O laudo que chegou à conclusão que o filho que ela tinha no seu ventre não seria dele, que esse teria sido o móvel do crime. Como é que a senhora vê esse crime? Porque é um crime extremamente misterioso e polêmico. Ele é muito intrigante, porque o motivo do crime não está esclarecido. Nós podemos fazer suposições. E eu esclareço isso no meu livro. Eu incluí dentre os crimes passionais porque há uma possibilidade de que tenha sido passional. Mas nós não temos certeza porque, como ele nunca confessou, o real motivo do crime fica difícil de descobrir. Tem disso, né? Graves. Ele lavou as mãos várias vezes, ele trocou o paletó para ir para a delegacia. A prova é muito ampla contra ele. As balas foram encontradas, balas semelhantes às que a atingiram. Exatamente. Uma pessoa o vigia que o viu no local dos fatos. Se bem que era de noite e tal, mas tudo isso junto, os irmãos dele, ou um irmão dele, tentou, enfim, subornar uma pessoa que estava presa em Guarulhos para que essa pessoa assumisse o crime. E para esta pessoa, o irmão teria dito, né, que Igor matou a mulher e agora ele teria que assumir isso, né, o preso. Porque ele já estava condenado a mais de 100 anos, então para ele não faria diferença. E depois a mulher deste preso foi depor na justiça e contou detalhes desse encontro. E a prova contra ele é muito grande. Eu assisti o julgamento, inclusive, que foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Igor foi julgado pelos desembargadores. Porque faz parte da legislação. Sim, porque sendo promotor de justiça, ele tem esse chamado fórum especial, né? Ele não foi para o Tribunal do Júri, que é a instância competente para julgar todos os crimes de homicídio, todos os crimes dolosos contra a vida. E a senhora concorda com esse privilégio? Não é bem um privilégio, eu não acho que é privilégio, até pode ter sido pior, porque é muito difícil você convencer os desembargadores que têm um conhecimento técnico muito grande e que não se deixam enganar pela argumentação de bons advogados, e eu não diria que isso é um privilégio, tanto que o Galo, Eduardo Galo, que é um outro caso que eu conto no livro, que era um procurador de justiça de Campinas, que matou a sua mulher, não quis ir a júri. Na época, como a legislação era diferente... Foi num pátio de um supermercado, essa história? Não. Esse foi em Taubaté, esse foi um juiz em Taubaté. É verdade. Esse, do Eduardo Galo, na verdade, ele é o pai da Maitê Proença, né? E na época, ele criou uma polêmica dentro dos autos para não ser julgado pelos desembargadores e sim pelo Tribunal do Júri. E no final acabou prevalecendo a competência do júri e ele foi absolvido, né? E isso não coloca em xeque a instituição do júri? Eu acho que nós temos que pensar muito sobre o júri. Aliás, na segunda parte do livro, que não é sobre os casos da vida real, mas daí já a teoria, uma reflexão sobre os crimes passionais, eu acho que nós temos que pensar muito bem na instituição do júri, porque há decisões extremamente estapafúrdias, e embora muitos advogados de defesa, militantes do júri, acreditem piamente que é muito sábia a decisão do corpo de jurados. E eu, inclusive, coloco a posição do Valdir Troncoso Pérez, que eu entrevistei no meu livro, até para mostrar a visão da defesa desses crimes. Não é? Porque ele era uma espécie de rei do júri. Coisa por fantástica. Isso mesmo eu o entrevistei. Mas ele também concorda que é preciso
alterar um pouco, modernizar o funcionamento do tribunal do júri. Eu me lembro de ter conhecimento de alguns casos de que o júri acaba, como ele é influenciado pelo meio, eu não sei nem se isso é verdade, ele em algumas regiões, isso talvez alguns anos atrás, do interior do Nordeste, por exemplo, ele, onde se considerava que a traição da mulher justificaria o assassinato pelo marido, justificaria o homicídio, que o júri, para não condená-lo, na primeira pergunta, fulano de tal, em tais circunstâncias, matou, o júri negava a autoria, que era óbvia, e por 7-0 absolvia. O júri faz dessas coisas. Ele faz dessas coisas. Então, quer dizer, porque se considerava que o marido traído tinha o direito de matar a mulher porque era chamada legítima defesa da honra. É verdade. E essa tese da legítima defesa da honra só existe por causa do tribunal do júri, porque ninguém convenceria um juiz togado, e não um juiz leigo, que é o juiz do júri, de que alguém, para lavar a sua própria honra, teve de matar uma outra pessoa. Mas para o júri, para os padrões da época, não é? Antigamente... Que é de 1940, isso hoje? Existe isso ainda? Existe. A legítima defesa da honra não existe na lei. Na lei não. Mas não existe na lei? Não, é uma criação do tribunal do júri. Porque é muito forte, né, essa expressão, legítima defesa da honra. Da honra. Porque a nossa lei, ela só contempla a legítima defesa pessoal, física, própria ou de terceiro. Mas nunca a legítima defesa de um bem abstrato como a honra. E isso foi uma criação, realmente, que serviu para absolver assassinos de mulheres, né?